Olá, então hoje começamos aqui o trabalho com função, né, na frente A e módulo 5. Então, a nossa primeira definição é de produto cartesiano. O que é esse tal do produto cartesiano? Né? Então, se nós tivermos dois conjuntos A e B, o produto cartesiano vai originar pares ordenados com coordenadas x e y, em que x sempre vai pertencer ao primeiro conjunto e y vai pertencer ao segundo conjunto. Então aqui temos um exemplo em que pede o produto cartesiano A com B e nos dá um conjunto A com 3 elementos, um conjunto B com 2 elementos. O produto cartesiano A com B ele vai ter 6 elementos. Por que 6 elementos? Porque no conjunto A nós temos 3, no conjunto B nós temos 2, 3 vezes 2, 6. São 6 pares ordenados que vão surgir através desse produto cartesiano A com B. Agora, se nós quisermos encontrar o A com A ou A ao quadrado, então nós vamos pegar o conjunto A e relacionar com o próprio conjunto A, ele vai dar origem a 9 elementos, porque temos 3 elementos no conjunto A, então 3 vezes 3, 9. E assim a gente vai distribuindo esses 9 elementos. Agora, se nós quisermos encontrar B cartesiano com A, é só tu inverter os pares ordenados do A com o B. Já na relação binária, né, a diferença é que o que a gente vai ter? A gente vai ter uma lei. Então, primeira coisa, vamos fazer o A cartesiano com B, né, dão origem, portanto, aos nossos 8 elementos, certo? E a primeira relação que ele questiona, eu quero no A cartesiano B todos os elementos em que o x é igual a y. Ora, o x é igual a y apenas no par ordenado 1 e 1 e no par ordenado 2 e 2. Já a segunda relação é o produto cartesiano novamente de A com B, e aí a gente tem que tomar um cuidado. Se for B cartesiano A, notem que os pontos todos serão invertidos, mas é A cartesiano B. Ele quer que todo o segundo valor seja o primeiro mais uma unidade. Então, com quem que a gente vai ter aí? Com 0 e 1. Por quê? Porque se nós somarmos ao 0 uma unidade, nós vamos ter o elemento y, que é 1. Se nós somarmos ao 1 uma unidade, nós vamos ter o y, que é 2. Então, a relação ela trabalha com um produto cartesiano e uma lei, e esta lei é que vai determinar para nós quem são os elementos participantes da relação 1, da relação 2 ou de outras relações que forem questionadas. Então aqui nós temos a definição de função. Né? Bom, o que exatamente é função? Função é uma relação com uma determinada característica, que a gente estava vendo até anteriormente, né? Relação. Agora tem que ter uma característica. E qual é a característica que tem que ter? Todo elemento do primeiro conjunto tem que se associar a um e somente um elemento do segundo conjunto. Notem agora esse diagrama. Né? Notem que todo elemento do conjunto A se associa a um e somente um elemento do conjunto B. Né? Então, qual seria o caso que não seria considerado uma função? Se nós tivéssemos uma das bolinhas do conjunto A sem sair flecha. Né? Falando dessa maneira, acho que é mais fácil de entender. E uma outra possibilidade também, que a gente não caracterizaria como uma função, é se de uma bolinha saíssem duas flechas. Correto? Que é o tradicional elemento cego, aquele elemento que não enxerga ninguém do outro lado, e o elemento bêbado, o elemento que enxerga mais de um, né, do outro lado. Então nós não temos cego, nós não temos bêbado, portanto, esse diagrama é função. Bom, sendo função, nós temos que retirar o domínio dela. O domínio vai ser o próprio conjunto A. Domínio é quem saiu flecha. Dos elementos que saíram flecha, sem sair flecha de todos, o domínio só pode ser o próprio conjunto A. Já a imagem não necessariamente é o conjunto B. Né? São aqueles que receberam flechas. Certo? E o conjunto B inteiro ele é chamado de contradomínio. Agora uma função definida por fórmulas, né? Como que a gente vai saber se essa relação
né, do m com n relacionado com a relação y igual a 2x mais 1 representa ou não uma função. O que nós temos que fazer é substituir todos os valores de x, que são representados pelos elementos do conjunto M, na lei. Então, o que vai acontecer? Se eu substituir menos 1, vai dar menos 1. Se eu substituir 0 para o x, vai me dar 1, e assim sucessivamente. O que nós temos que tentar identificar é que se esses resultados, o menos 1, o 1, o 3 e o 5, pertencem ou não ao conjunto N. Vocês notem que todos pertencem ao conjunto N. Consequentemente, o que nós temos aí? Esta lei ou esta relação representa, assim, uma função. Agora, se nós temos como objetivo encontrar o domínio, é o próprio conjunto M. Menos 1, o 0, 1 e o 2. Já a nossa imagem, aqueles que receberam flecha ou aqueles resultados que estão ali no quadro ao lado. O menos 1, o 1, o 3 e o 5. Agora, trabalhar com a questão de função, né? Isso pode aparecer realmente bastante em provas, questionando quem é o domínio dessa função. Notem que no primeiro exemplo, a função ela não é uma fração e nem é uma raiz. Então, o domínio daquela função é reais. Agora, notem no segundo exemplo, nós temos um denominador. E temos que lembrar que o denominador sempre deverá ser diferente de zero. Então, o domínio dessa função é x menos 4 diferente de zero. Isolando o x, x diferente de 4. Já no exemplo 3, nós temos uma raiz, né, de índice par. E nós temos um radicando, que é o x menos 5. Lembrando sempre que as raízes de índice par, o radicando sempre deverá ser maior ou igual a zero. Então, neste caso, o x menos 5 deverá ser maior ou igual a zero. Aí, isolando o x, teremos então x maior que 5. Maior igual, né? Maior igual a 5. Gráfico de uma função, também muito na URGS, eles gostam muito de questionar, né, certos exercícios em que tu não tem a saída algébrica, e sim a saída através dos gráficos. Então, construir gráficos é muito interessante, é muito importante. Então, aqui a gente tem uma função 2x menos 4 e nós queremos criar um gráfico somente de 0 a 6. Então, nós vamos substituir os valores de 0 a 6, podendo ser qualquer valor. Aqui nós pegamos somente os inteiros por questão de conveniência. Então, fizemos uma tabela. Esse caso em particular, ele é uma função do primeiro grau, que estudaremos futuramente. E sendo uma função do primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. E uma reta, eu não preciso tantos pontos para encontrá-la. Eu preciso apenas de 2 pontos. Mas aqui a nossa tabela é uma tabela que está completa com 7 pontos, né? Então, com isso, a gente agora cria o nosso gráfico, né? Lembrando, o x é 0, o y é menos 4, o x é 1, o y é menos 2. Por que esse gráfico ele não continua infinitamente para cima, para baixo? Porque esse gráfico é limitado de x de 0 até 6, correto? Então, se nós não tivéssemos aquela informação, o gráfico ia uma reta infinita para cima, infinito para baixo, sem problema algum. Como que nós reconhecemos, né, se um gráfico representa ou não uma função? Então, tem uma saída muito direta, que é simplesmente traçarmos, então, perpendiculares ao eixo x. Né? Então, tu vai traçar ali retas paralelas a y ou perpendiculares ao eixo x, né? Tanto faz. Então, aqui nesse gráfico, nós vamos, então, traçar algumas retas. O que nós notamos já na primeira reta traçada? Que nós pegamos 2 pontos. A reta pega 2 pontos do gráfico. Consequentemente, não caracteriza isso como uma função. Tá? Então, nem analisamos o resto, porque já a primeira reta já identificamos 2 pontos. Já este gráfico, também nós fizemos a mesma coisa. Traçamos, então, 3 retas paralelas a y, né? E o que acontece? Todas elas tocam o gráfico em apenas um único ponto.
Então, o segundo exemplo, nós caracterizamos como uma função. Outra coisa importante, né, em certas questões é descobrir, através do gráfico, quem é o domínio e quem é a imagem. Então, sempre lembrando a regrinha básica, tá? Tu quer a imagem, vai ser a projeção dos pontos desse gráfico em cima do eixo do y. Então, notem ali, se nós projetarmos todos os pontos em cima do eixo do y, vamos ver de novo, olha lá, o que acontece? Cai de 1 a 8. Nós temos um intervalo de 1 a 8. Então, essa é a nossa imagem. Agora, o nosso domínio vai ser a mesma projeção, só que no eixo do x. Olha ali, notem de novo. Então, nós temos o nosso domínio indo de 1 até 6. Então, o domínio para nós é um intervalo fechado de 1 até 6. Essa questão de ser fechado ou aberto vai depender muito dos extremos, né? Nós não sabemos ali, mas ali no 1, obrigatoriamente ele é fechado, no 8 também. Agora, o 1 do domínio e o 6 do domínio, esse a gente não tem grande convicção se ele é fechado ou aberto, né? Porque se aquela a bolinha no gráfico lá em cima, no 1 e o 3, fosse uma bolinha aberta, o 1 seria aberto. Se lá em cima nós tivéssemos aberto no 6, 8, no ponto 6, 8, o domínio então seria o 6 aberto também. Mas isso a gente vai futuramente trabalhar e ver em outros exemplos. Estudo do sinal é muito interessante, até nós temos uma questão depois para resolver, né? Então é só identificar, gente, quem está acima do eixo do x é positivo, quem está abaixo do eixo do x é negativo, e quem está no eixo do x é zero. Então olhe bem aqui, vamos de novo ver, olha ali. Notamos então quem é que está acima do menos infinito ao menos 4 e do 3 ao 7. Então, ó, menos infinito ao menos 4 e do 3 ao 7. Alguém pode questionar, mas por que é aberto, não é fechado? Porque aí nós queremos só onde ele é positivo, não onde que ele é zero. Né? Porque lá no menos 4, lá no 3 e lá no 7, ele não é nem positivo e nem negativo. Tá certo? Vamos identificar agora aonde que nós temos a região ou as regiões negativas. Olha ali, notaram? Vamos de novo. Beleza, né? Então, notamos que a região negativa, ela vai de menos 4 até 3, e depois no ladinho ali da direita, vai de 7 ao infinito. E notamos também que nós temos aí 3 valores que são valores nem positivos e nem negativos, que são as raízes dessa função, que é o menos 4, que é o 3 e que é o 7. Então aqui nós temos a definição de uma função crescente. Notamos que à medida que o x1 cresce, que o x cresce de x1 para x2, notamos que o y cresce de y1 para y2. Isso nos garante então que a função ela é considerada e classificada como uma função crescente. Já uma função decrescente, à medida que o x cresce de x1 para x2, o y1 ele decresce em relação ao y2. Então, nós temos aí o caso de uma função decrescente. Já numa função constante, independente dos valores de x, né? Se o x1 cresce de x1 para x2, o y não cresce, o y é constante do y1 para o y2. E aí aparecem agora algumas questões, né, que a gente vai trabalhar com os conceitos vistos anteriormente. Então, a primeira questão, ele correlaciona que o valor mensal de uma conta, de uma conta de água de uma determinada cidade é dado em função dos metros cúbicos consumidos e mais uma taxa fixa. Então, y, que é o valor em reais, é dado por 8x, e o x são os metros cúbicos consumidos, mais 30. Então, notem que se uma pessoa teve um consumo de 15, então quem é esse consumo? É o nosso x. Não é? Então, basta que nós troquemos agora o x por 15 e nós teremos no final uma conta de R$150. Essa questão 2 ela é muito interessante, muitíssimo interessante.
a primeira coisa que a gente quer nessa questão, bom, vamos decidir ali. Ele vai do intervalo de menos 4 a 5. Isso é extremamente importante, tá, gente? Extremamente importante. Então, nossas respostas não podem extrapolar esses dois valores. Nem ficar acima de 5 e nem abaixo de menos 4. Muito bem. Outro detalhe. Ele quer que o produto da F, que é a verde, com a G, que é a azul, seja negativo. Certo? Agora, para que esse produto seja negativo, nós temos duas hipóteses. A F, que é a verde, ser positiva e a G ser negativa, por regra de sinais, correto? Positivo com negativo. Ou ao contrário, a F ser negativa e a G ser positiva. Isso tem que ficar muito claro para a gente dar um andamento da questão. Ficou claro isso, gente? Vamos lá. Então, para que um produto das funções seja negativo, nós temos que ter uma das funções com sinal contrário ao outro. Não sei qual, mas uma tem que ser sinal contrário ao outro. Tá bom? Então, o que nós temos que fazer aqui? Temos que fazer o seguinte, gente. É muito importante nós traçarmos essas linhas tracejadas aqui. Essas linhas tracejadas é exatamente onde as funções f e g interceptam o eixo do x. Vocês notaram? Ó, cortou no 1, menos 1. Ao azul cortou no 0 e a verde cortou no 3. Né? Por que isso é importante? Para a gente poder definir os sinais. Notem aqui, né? À esquerda do menos 1, a função ela é negativa, positiva, desculpe. Ela é positiva porque o gráfico verde está para cima. Né? Olha lá, à direita do 3, o gráfico verde, estou só analisando o verde, tá, gente? Ele é positivo. E, portanto, ali no meio, a função verde, entre menos 1 e 3, notem, ela está para baixo, então é negativo. Agora, vamos colocar os sinais embaixo, para não confundir, da função azul. Vamos notar, então, olha ali, ó, do menos 1, do 0 para a esquerda, note que o gráfico está todo para baixo, então é negativo. E do 0 para a direita, do gráfico azul, agora tem que prestar atenção, é o gráfico azul, ele está todo para cima e, portanto, é positivo. Vamos pegar essa tela e colocar agora esse desenho na próxima tela. Vamos ver como é que ficou. Olha ali, né? Então, nós queremos onde as funções têm sinais contrários. Notaram onde, gente? Por exemplo, lá no finalzinho na direita, notem que as funções ambas são positivas. Opa, lá eu não quero. Agora tu vê que entre 0 e 3, as funções elas são, em cima é negativo e embaixo é positivo. E tu viu que entre menos 1 e menos 4, a função de cima é positiva e a de baixo é negativa? Então tá aí. Aí estão os dois intervalos onde nós teremos o produto delas sendo negativo. Correto? Porque nós temos sinais contrários, do menos 4 fechado ao menos 1 aberto. Por que aberto? Porque ele é menor que 0. Se fosse menor igual a 0, o menos 1 seria fechado. E o outro intervalo vai de 0 a 3, ambos abertos. E para ser fechado 0, para ser fechado 3, só se a pergunta fosse menor ou igual a 0. Tá, gente? Tente, volte no vídeo essa questão. Ela é muito interessante. Tente fazer ela num desenho teu, no caderno, e tu entender. Separe elas e depois junta elas. E aí vocês vão ver claramente a resposta sendo esses dois intervalinhos ali. Aqui um questionamento direto, quem é função e quem não é função. Tá? Então nós temos aqui, para lembrar que para ser função de A em B, eu tenho que substituir os dois valores de A, do conjunto A, e achar algum ou alguns valores do B. Achar o valor ou os valores do B. Para ser função de B em A, nós temos que substituir os três valores de B na lei que ele deu ali nas alternativas e achar os valores ou o valor de A. Então vamos começar aqui com a A, que a função é y igual a 2x. Então ele fala de A em B. Nós temos que substituir os dois valores de x de A, que são os representantes do x. O que deu cada um? Um deu 2. Ó, 2 está dentro do B.
Perfeito. O outro deu 4. Opa, 4 não está dentro do B. O A não é função. Vamos tentar o B agora? Vamos lá. Mesma coisa, de A em B, substitui os dois valores, 1 e 2, no lugar do x. O primeiro deu certo. E o segundo? Deu 3. 3 não pertence a B. Não é função. Vamos para o terceiro. É uma lei, né, do segundo grau. Mesma coisa, substituímos x igual a 1 e x igual a 2. Vocês notaram que nos dois casos deu 0? Não tem problema algum. O 0 pertence a B. E se pertence a B, portanto, é função sim. Vamos ver as outras então. Já na letra D, é ao contrário, né, gente? X igual a 0 ser substituído e vamos tentar encontrar algum valor do conjunto A. E já não encontramos na primeira, portanto, já não é função. Aqui é a mesma coisa, substituindo 0 na lei, nós encontramos menos 1. Menos 1 não pertence a A e, portanto, não é função. Tá? É só fazer um processo de substituição e o cuidado, verificar se é de A em B ou verificar se é de B em A. Essa é uma questão apenas de análise gráfica e vamos lá, vamos por partes ali, né? A temperatura inicial da substância é de 0 graus? Não, né? Olha lá onde está a temperatura inicial, vocês viram? É 10 graus, consequentemente, primeira é falsa. A segunda, a temperatura permanece constante no intervalo de 10 a 20 minutos? Olhe lá, vamos olhar de novo, perfeito. Alguém pode chegar e dizer, mas ali mais adiante também ela é constante. Mas ele não perguntou. Então, não, a pergunta é esta e responda o que tu está lendo. O que tu está lendo é verdadeiro, vamos passar para frente. A temperatura é decrescente durante os 10 primeiros minutos. Notem ali, né? Olha ali, inclinado em azul, ele é crescente e não decrescente. E depois a última, questionando se a temperatura 40 se dá no tempo 40. Então, notaram ali? Temperatura 40, tempo 40, portanto é verdadeiro a quarta afirmativa. Essa questão da URGS de 2019, bem interessante, né? Com 3 afirmativas. Então, começando aqui com a primeira, é uma afirmativa falsa. E eu já aproveitei e coloquei um exemplo de um gráfico de uma função constante, né? Então, por que eu coloquei? Porque essa função ela é negativa para todo e qualquer valor de x, né? Então, quando eu coloquei ali, né, um exemplo negativo, poderia ser um exemplo positivo, tanto faz, né? Ele colocou assim, se x é positivo, então a função obrigatoriamente ela é positiva. Gente, lembre, quando ele falar em f de x, troque por y, fica mais fácil. Então vamos reler agora. Se o x é maior que zero, então o y é maior que zero? Né? Não necessariamente, né? Não, né? Então nós temos o exemplo da função constante, porque qualquer valor que eu der para o x, a função sempre vai ter um sinal, entendeu? Então eu tenho que cuidar muito bem, é uma afirmativa falsa. Na segunda, a função é zero, o y é zero, então o x é zero da função. Ora, essa é a definição de raiz, né? Definição, o que é raiz de uma função? Né? É o valor de x que a função dá zero. Então ali é uma afirmativa verdadeira. E na última, ele questiona, né? Independente da função, ele nem me deu a função, né, gente? Desculpa. Então ele simplesmente colocou, se x1 for menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2, esta é uma definição de uma função crescente, né? E quem é que disse que ela é crescente? Então eu não posso afirmar isso, não é verdade? Eu posso afirmar o contrário. Eu posso afirmar que eles são iguais, e são iguais no exemplo até colocado lá em cima. Então essa afirmativa é uma afirmativa falsa. Gente, o próximo item nosso é a continuidade dessa parte de função, né? E a gente vai trabalhar algumas questões até a mais ali, porque nós temos então a parte final de função e vamos trabalhar alguns exercícios a mais também no próximo vídeo. Tá bom, gente? Até mais então.